gente, boa tarde. Eu sou Michele Beatriz, amiga, sou vice-presidente aqui do Conselho nessa nova gestão. Estou muito feliz aqui de ver cada café no CAL que a gente faz. Tem gente, sempre gente nova. Eu quero que vocês entendam que a mentalidade aqui dessa nova gestão é justamente fazer com que esse CAL, nosso conselho, seja nosso conselho, né? Então, à medida que a gente vai passando os dias aqui na gestão, a gente vai aprimorando, tentando entender quais são as expectativas de vocês, tentando entender qual é a necessidade de fato do arquiteto. Eu sou uma arquiteta atuante aí no mercado também, então eu trago muitas das minhas necessidades, mas é aquilo, né? A gente tem um universo muito grande, então cada um tem uma necessidade diferente. Então é por isso que é muito importante a gente estar junto, a gente trocar figurinhas. E aí uma maneira que a gente conseguiu fazer isso, que a gente entende da gente estar mais junto, mais próximo, é pelo menos uma vez por mês a gente está aqui, presente, no Café no CAL, onde vocês podem conhecer toda a sede, toda a estrutura da sede, conhecer toda a presidência, os conselheiros. Tem sempre Café no CAL aqui, os conselheiros também participam, os servidores, vocês podem rodar a casa, entender como é que funciona essa estrutura e fazer parte disso, né? O Conselho é uma autarquia federal formada por 56 servidores, mas também funciona através de nós, conselheiros, né? Voluntários, arquitetos voluntários que estamos aqui numa gestão de 3 anos. Então, é muito importante a gente entender isso. O CAL somos todos nós, e para isso a gente precisa conversar, a gente precisa de olho no olho, né? A gente vai errar, vai acertar, mas somente nesta troca aqui é que a gente vai poder realmente melhorar. E nesses cafés, obviamente, para vocês conhecerem a estrutura, conhecer a gestão, conhecer os servidores a presidência, a gente sempre traz um tema, né, para a gente discutir e traz convidados, né? E vocês também podem dar sugestões do que vocês querem assistir, querem trazer para cá, ou vocês mesmos trocarem figurinhas aqui com a gente. Mas, enfim, a ideia é uma vez por mês a gente ter um tema. E no tema de hoje, a gente vai ter os modais. Falar um pouquinho mais sobre mobilidade e sobre os modais aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou deixar o nosso presidente, Sidney Menezes, apresentar os nossos convidados. Pode ser, presidente? Pode. Vem aqui. Obrigado, Mica. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui. Tenho visto aqui alguns conselheiros, alguns ex-conselheiros. Quero registrar a presença também do presidente do CAL do Maranhão, o Hermes, que está aqui conosco. Prazer receber você, Hermes. Porque vocês sabem que o CAL tem constituído em todos os estados, né, do país. Então é muito bom a gente receber aqui um colega, né, com experiência lá do Maranhão, porque tem alguns aspectos até em comum, principalmente na área da atividade profissional do patrimônio histórico, que é uma luta lá do Hermes, lá em São Luís e todo o Nordeste, né, brasileiro. Mas olha, a Mica estava falando aqui, é muito bom a gente poder estar aqui no 5º mês de gestão e ver que vários colegas já estão frequentando o CAL, que é isso mesmo, o CAL tem que ser frequentado pelos arquitetos e arquitetas, que em última análise, nós é que sustentamos esse conselho. Então é preciso que a gente se aproprie desse conselho, que a gente possa interferir na conduta desse conselho. O conselho não pode ser aquela autarquia que só cobra as pessoas, que fiscaliza as pessoas de forma punitiva, de forma arrecadatória. Não é para isso que a gente criou o CAL, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então esse tipo de encontro é muito bom para a gente trocar ideias, podemos fazer aqui as críticas também, que é fundamental. E hoje a gente está trazendo nessa edição do CAL 2 queridos colegas e amigos, né, para tratarem de temas interessantíssimos aqui do Rio de Janeiro, o Hermes, que são os temas relacionados às estações, né? Então, primeiro quero chamar aqui o Aníbal Sabrosa, que é vice-presidente aqui do CAL. O Aníbal é sócio da RAF Arquitetura, e o Aníbal e seu escritório foram responsáveis agora por um projeto muito recente, que foi inaugurado há pouco tempo,
que é o Terminal Gentileza. E ele vai fazer essa apresentação para a gente, né? Foi inaugurado agora, em 24, e é considerado o maior integrador de transporte público da capital carioca, pois ele integra 3 modais: o novo BRT da Transbrasil, as linhas 1 e 4 do VLT e 14 linhas de ônibus municipais regulares. O Aníbal vai fazer essa apresentação. E queria convidar também o querido amigo, colega, companheiro, arquiteto, urbanista, o Zé Cândido. Por favor, Zé Cândido, professor, sócio do escritório Zé Cândido, Arquitetos Associados. Ele vai falar um pouco do BRT, que é o primeiro corredor, né, da cidade, inaugurado em 2012, que primeiro ligou Barra da Tijuca, Santa Cruz e Campo Grande. São 56 quilômetros, 74 estações, que são, essas estações são projetos do Zé Cândido, ele vai explicar isso aqui para a gente, e atualmente conta com 120 estações de BRT e uma média diária de 420 mil passageiros. Todos sabemos que a concepção projetual do BRT é do querido colega e saudoso arquiteto urbanista Jami Lerner, quando propôs esses corredores exclusivos em Curitiba. Então, vou passar imediatamente aqui para o nosso Aníbal e depois para o Zé Cândido. Obrigado. Assim, não passar? Vamos passar. Vamos passar as slides? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, presidente, Mica. Bom, Verdade. Desculpem o atraso, mas aqui tinha gente se cadastrando aí embaixo, então pediram para a gente esperar um pouquinho. Para quem chegou na hora, fazemos aqui as desculpas. Bom, eu sou vice-presidente do CAL, o CID me convidou para passar da chapa e depois convidou para ser vice-presidente institucional. Então vamos falar um pouco do Terminal Gentileza. Bom, eu sou da RAF Arquitetura, né? eu sou o A da RAF, né? Meu sobrenome. RAF é Rodrigo Aníbal Flávio. Depois tivemos a entrada de 3 outros sócios e hoje temos escritório em Rio e São Paulo. Passando rapidamente o que a gente faz, por que a gente acabou fazendo o Terminal Gentileza, para explicar como é que a gente caiu no terminal, né? Então a gente trabalha em todas as áreas de arquitetura, não só na área de transporte. Então tem área de saúde, tem área residencial, tem área de multifamiliar, tem área de interiores, área de varejo, prédios corporativos, bens históricos, aí tem a historinha da Central do Brasil também, que aí começa, a relação aí com o Gerard também, na Supervia, e aí falando sobre transporte, urbanismo. A gente tem pouca prática na cidade, né, e no país, infelizmente, e algumas parcerias internacionais que deu uma base boa para a gente também, para a gente galgar novos projetos. Vamos lá. Terminal Gentileza tem uma história bacana, assim. A gente foi convidado para participar de um consórcio junto com a Audax Engenharia, e daí eu falei assim, cara, quem vai fazer o Gentileza é o Zé Cândido, pô. Faz todos os terminais do BRT. Não, mas vamos entrar na licitação e tal, não sei o quê. Enfim, no final da história, chamaram a gente para participar. Aí eu liguei para o Zé Cândido. Zé, você não está fazendo terminal? Eu falei, estou, mas não estou fazendo mais. Mas estão me chamando lá para fazer um estudo do terminal. Pode fazer. Posso fazer? Pode, eu não vou fazer mais. Não vou fazer aquele terminal. Então assim, começa a entrar muito na... A gente deu uma palestra outro dia na faculdade, né, de Volta Redonda, e falou muito sobre a ética profissional, né? Então assim, antes de fazer qualquer estudo, a gente ligou para o Zé e perguntou se ele estava fazendo, ele falou que não estava fazendo, então daí a gente fez. E a gente foi convidado para fazer um estudo pela CCPAR, né, que é a Companhia de Desenvolvimento de Parcerias, a CCR, que administra o terminal, e aí, se gostassem do nosso estudo, iam contratar a gente. Daí, a gente já tinha uma carreira aí na área de transporte, a gente tinha feito oficina para metrô, estação de Magalhães Bastos, que foi para a Olimpíada. Aqui é Engenho de Dentro também, em frente ao Engenhão. Essa estação é muito interessante, que é em Duque de Caxias, que aí a gente já fez para a Supervia, já participou, que é
buscando receitas acessórias nas estações de transporte. A Supervia tinha feito uma parceria do Odebrecht com a Mitsui, e a Mitsui, lá no Japão, 60% da receita dela vem de receita acessória, 40% vem de transporte. Então era fundamental a gente ter varejo para sustentar o sistema público de transporte. As outras estações de metrô também, para tentar organizar aquela bagunça dos quiosques, né, que cada quiosque vai entrando, vai fazendo o que quer. Então a gente foi chamado para fazer uma remodelação. E aí, a Central do Brasil foi um super projeto que infelizmente não foi concluído, não foi executado, mas era fazer um centro comercial por sobre as 13 plataformas de embarque. Tudo isso passa pelo patrimônio, daí aquela lista de projetos que a gente faz. Então, como a gente faz muito bem histórico, a gente conseguiu aprovar um projeto, né, desenvolvendo junto com os nossos colegas de patrimônio, e aí a gente vai tocando essa diversidade aí projetual. E tinha também já uma estação do VLT. Então, quando a gente faz o terminal intermodal, que tem o VLT, a gente já conhecia também o pessoal da CCR. Aí todo mundo se lembra, né? Acho que todo mundo aqui é do Rio. A implosão e a transformação da região portuária. A gente está falando de uma área do Boulevard, uma revitalização do centro, que está caminhando, agora com mais moradias. E aí a gente chega no lugar do projeto, né? O terreno é do antigo gasômetro, uma área de 80 mil metros quadrados, não do gasômetro, o gasômetro é muito maior, era mais de 200 mil, a área especificamente do terminal. O terminal está na Francisco Picari, entrada da cidade, Avenida Brasil número 1. Então a importância da gente trabalhar nessa região, uma região que está sendo revitalizada, está precisando de investimento, e é uma região extremamente sensível em termos de transporte, e a gente está fazendo um terminal de transporte. Aí o plano diretor que a gente fez para a Caixa Econômica dos terrenos. Então o terreno, infelizmente nem todos vão conseguir ver, mas a gente promete que esse telão vai funcionar no próximo café. Todo o terreno do gasômetro e toda essa região pertence à Caixa Econômica Federal. E, então foi feito um plano diretor do que se podia reconstruir, que poderia ter um potencial construtivo, e daí foi feito um master plan. E já então um recorte do que seria o terminal intermodal ao lado da rodoviária. É importante frisar que tinha já uma proposta, um estudo dos nossos colegas do serviço público, né? Prefeitura, patrimônio. Foi feito um estudo de massa, coordenado pelo então secretário de Planejamento, que é o Washington Fajardo, e esse projeto então é feito a 6 mãos, né? Não é feito pela RAF, não é feito pela Audax, é feito pela CCPAR, pela CCR, pela Prefeitura. E aí tem uma ficha técnica enorme. Do lado da direita, a equipe da Prefeitura, são profissionais listados até pelo Washington, e do lado de lá, nossa equipe técnica que desenvolveu o projeto. Bom, falando do projeto agora, já que a gente entrou no projeto, vamos ter que projetar a arquitetura, a gente recebeu já a parte viária definida pela Prefeitura, né, o que é VRT, o que é VLT e o que é o ônibus circular. São os 3 modais do espaço. Mas o nome, que também já tinha sido dado, então, Gentileza. Vamos estudar o Gentileza, né? Alguém não conhecia o Gentileza, antes do terminal Gentileza? Acho que todo mundo já conhecia, né? Quem foi o Gentileza, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, esse cara aí, e eu, pela minha idade, eu cheguei a vê-lo na rua, entregando flores pelos ônibus. Bom, além do nome que é Gentileza, o que a gente tem lá? A gente tem os armazéns, a gente tem aquela
confluência de viadutos. A gente tem a Baía da Guanabara e seus navios. E a gente tem na região, tinha, né, os esqueletos dos antigos tanques de gás do reservatório do gasômetro. Então essa imagem que a gente tem da chegada do Rio de Janeiro, a gente vê as montanhas, a gente vê esses elementos, navio, gasômetro, indústria, viadutos, mar. E, de gentileza, essa região não tinha nada, né? Uma região totalmente árida, totalmente rodoviarista e sem vida, sem uma árvore. Só com gentileza. E aí vieram as premissas. Olha, para fazer aquele estudo para a prefeitura quer usar parte da estrutura metálica do antigo IBC da Olimpíada. Falei, ok, então a gente tem que fazer um projeto que contemple reutilizar parte daquela estrutura. Que é essa aí. Parte dessa estrutura então foi retirada e virou terminal. O projeto foi todo feito em função dessas modulações. Depois vou explicar o que aconteceu. E aí, o helicoidal do gasômetro, que é uma imagem muito forte da entrada da cidade, pelo menos para a gente. Como é que a gente pode trazer de volta aquela linguagem? Então aqui é um helicoidal que é um museu, ali é um hashtag, né, que é um ministério, aqui é um estacionamento, aqui é uma passarela. Legal. Elementos que a gente vê na região, o Ascorten, muito forte em função dos navios. E em função do prédio do INTO, que por acaso também é nosso projeto. Os dizeres de gentileza. Os painéis. Então, como é que a gente transforma aqueles painéis em algo que seja realmente nobre? Então, a ideia é transformar o que está desenhado e escrito em uma obra de arte, como se estivesse inserida no museu. E relógio, né? Relógio porque o tempo urge, o transporte deve ser pontual e o relógio é emblemático para uma estação de transporte. E que seja analógico, né? De digital a gente já tem muito. Aí, de novo, então, só para reforçar que existia um estudo de massa da prefeitura, e aí a gente foi fazer nosso estudo para ver se o pessoal da CCPAR gostasse do projeto, a gente ia apresentar para o prefeito e ia ser contratado. Daí a gente pegou o que já tinha de desenho urbano, né, desenho viário, definiu os acessos, entendeu o processo e começou a fazer os primeiros croquis, entendendo a relação com o entorno. Daí nasceu a necessidade também de fazer as residências acessórias, o projeto foi evoluindo. A ideia do teto ser um teto que traga energia, né? E seja, pelo menos, a parte toda operacional do terminal seja autossuficiente, né? Seja um edifício retroiluminado e alimentado, que seja eficiente. Então, tem a ideia do uso de energia solar e acumulação de água também. E aí a gente fez esses croquis para apresentar lá para a turma lá do Gustavo Guerrante. Já tinha aqui, então, a ideia de um helicoidal, que era o tanque do gás. Tem já uma luzinha saindo dele, que depois o prefeito fez acontecer. E aí uma ideia, então, dos pilares soltos, a estrutura, o aço cortem e essa leveza, né? Esse aqui é o prédio do INTO. Essa área toda aqui fechada é estacionamento, atrás a gente tem o hospital. Então, na Avenida do Rio de Janeiro, que a gente tem o viaduto, a gente fez essa proteção, né? E lá dentro, então, tem as praças e as áreas de convívio. Mas o térreo é todo livre. Então, a gente queria manter realmente essa mesma leitura para o terminal. E aí a gente fez essas imagens
E aí, para apresentar, eles gostaram do projeto, para apresentar para o prefeito, então a gente desenvolveu esses renders mais realistas, né? Onde a gente mostra já o acesso helicoidal, as passarelas, etc. E essa é uma imagem também que foi, então, para a gente ser efetivamente contratado. A gente chegou a cobrar, a gente tinha já um valor, né, da concorrência, e eu falei, tá bom, para fazer o estudo a gente cobra 10%, né, porque é bom cobrar, né? Arquiteto não vive de graça, né? Então, assim, não vamos fazer o estudo por preço de graça. Então, assim, se o preço já tem 10% para fazer o estudo, topou, a gente segue. Se não topou, paga os 10%. E aí, uma coisa interessante do terminal é que ele é um terminal intermodal, ele é muito intramodal, né? A gente entendeu que o passageiro vai sair do BRT, vai pegar um VLT, vai pegar o ônibus e vice-versa. Vai ter mais gente entre o intramodal do que gente vindo de fora ou indo para fora. Então, é muito importante que esses fluxos azuis, eles fossem o mais franco possível. Eu tenho que trocar entre um modal e outro, e aí tem questão tarifária, né? Pois é, que envolve tempo, então as pessoas têm que sair do BRT para o VLT muito rápido, ou do ônibus para o VLT, enfim. Então o intramodal, ele é muito franco. E o passageiro que vem de fora, ou que vai para fora, ele anda pela periferia do terminal. Então são dois públicos que não se cruzam, são dois fluxos diferentes e que dá muito mais dinâmica a situação. Quem quiser ficar na área comercial ou na área de alimentação, ele para, espera, mas quem quiser ir de um ponto ao outro o mais rápido possível, ele tem essa possibilidade. E aí já tinha sido feito, obviamente, um estudo de fluxo, e em função do nosso projeto, foi todo refeito. Não vou entrar em detalhes dessa tabela, mas foram feitas várias simulações, né, de fluxo, e foi inclusive a gente teve que alterar algumas coisas no nosso projeto para atender. Aí a questão também do ambiente, né, da qualidade do ambiente interno. Desde a primeira reunião foi falado que não ia ser climatizado, e a gente buscou então ter o maior número de aberturas possível em relação ao exterior. Então a gente buscou principalmente essas duas ventilações para pegar a brisa do fundo da Bahia, mas em todos os sentidos a gente tem aberturas nas fachadas. E aí, agora então, já são os resultados finais, né? O shed das fábricas estão lá, a estrutura não está com o sistema de energia solar, mas está preparada para receber, então a qualquer momento pode entrar. O terminal é administrado pela CCR, então se vai ser interessante para a CCR botar, eles vão botar, mas está preparado. Helicoidal é a rampa. Dentro da rampa tem um grande tanque de água, de armazenamento, de retenção. A gente está numa região também muito sensível em termos de drenagem. Então, a gente buscou dentro do paisagismo trabalhar muito com o piso drenante e também a retenção da água, né? Foram construídas 4 pontes, mais 4 pontes sobre o canal do Mangue, né? Uma para o VLT, uma para os ônibus circulares e 2 para o VRT. Então, quanto mais água a gente retém, melhor. E onde a gente pôde colocar verde, a gente colocou. E a ideia do paisagismo é que ele seja bastante exuberante, porque como o acesso dos modais ele é raiz ao chão, tem a questão da evasão do terminal. Então, não existe calçada de um lado da Via Brasil, propositalmente. Compensação, do outro lado da Via Brasil, a gente tem uma generosa calçada de 15 metros de largura, com 2 linhas de arborização. Por que a gente não tem calçada aqui? Porque a gente não quer que ninguém ande aqui, porque quem estiver andando aqui pode entrar e pegar o ônibus sem passar pela bilheteria. Posso passar a próxima. Aí, visto do outro lado,
Então a gente tem uma entrada de pedestre pela rua São Cristóvão, a outra entrada de pedestre bem em frente à ponte que liga com a rodoviária. E aí nós fizemos uma rampa estreita, ao ponto também, em mão dupla, tem o corrimão no meio, exatamente para as pessoas saberem andar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, não ter, diminuir, né, a tensão do caminhar, e é em linha reta de propósito, para você não ficar circulando, dando muitas voltas na rampa, né? atingir a altura de uma maneira mais franca. Do outro lado da Via Brasil tem a escada, então a gente garante aqui a acessibilidade, e do lado de cá a gente conseguiu, teria outra rampa, ali a gente tirou, de botar só uma escada para ficar mais delicado, para deixar mais área de calçada, né? E aí a gente consegue ver, então, que a Via Brasil ganhou 2 novos pórticos de acesso de entrada na cidade. Hoje vai mostrar como é que ficaram esses pórticos. E ao lado da rodoviária existe aquela terceira passarela, foi a primeira que foi pronta, né? Que também é como se fosse assim, o bem-vindo à cidade e o volte sempre, né? Quando você passa pela Suplicar indo embora para a cidade, ou quando você vem e chega da Via Brasil. É uma vista aérea, como a quinta fachada da que a gente fala, coisa muito importante, cada vez mais a pesquisa por uma cidade é feita através do satélite, né, do Google. Então, assim, a preocupação em certos alinhamentos, aqui a gente está com as marquises já da espera, né, da plataforma dos circulares, que está na parte interna do terminal. Aqui é aquela rampa que eu falei agora. Então são 3 elementos que estão idênticos. Ali a gente tem a rampa helicoidal. E uma coisa interessante também é que existe essa linha. O terminal poderia ficar todo nessa altura aqui, que é a altura que consegue passar debaixo do elevado. Mas a gente quis trazer ele mais alto, ganhar altura, para criar um ambiente mais agradável lá em cima. Aí um dos acessos, a gente está marcando aqui então o acesso da helicoidal, da São Cristóvão. Essa rampa, ela percorre quase 5 metros de altura. Quando você chega lá em cima, você nem percebeu que você subiu 5 metros. Ela cria um prazer interessante de caminhar. Também tem mão dupla. Esse acesso é o acesso que eu estava explicando, que também tem mão dupla, para as pessoas não cruzarem. Sempre pensando no caminhar, né? Essa é a passarela, então, em frente à rodoviária. Essa não teve jeito, essa tem aquele zigue-zague, mas você chega, você pousa numa praça de chegada, onde tem a bilheteria, que ela também é repleta de jardim e bancos. Então você pode subir e descer a passarela, você está chegando de viagem da rodoviária, né? Aí você chega e pode pousar ali numa praça, já dentro do terminal, confortavelmente, até pegar o seu próximo transporte. Tá. E aí uma coisa que a gente gosta muito de fazer lá no escritório, que é assim, o que a gente apresentou para o cliente e o que a gente entregou para o cliente, né? Então essa foi uma imagem do projeto que não tinha ainda um detalhe construtivo, e aqui foi o que a gente entregou para o cliente. Idem essa imagem, o relógio ficou um pouco menor do que a gente queria, mas é um relógio muito simples, não tem nenhuma intenção de fazer design de um relógio, simplesmente são 12 tracinhos com 2 ponteiros, isso representa a hora para qualquer pessoa, mas ficou bem parecido. Essa também é uma imagem que a gente fez ainda em projeto. A gente foi para todo em BIM, tá? Foi todo em sistema BIM já o projeto. E essa aqui é uma foto do local que o nosso querido ex-arquiteto e atual fotógrafo profissional, que está ali atrás do Leonardo, quem quiser contratar um bom fotógrafo de arquitetura e outras afins, está ali, Leonardo,
Depois tá, a gente combina, tá alguma coisa. Vamos lá, próximo. Bom, aí, os tais pórticos da cidade, né? Como é que a gente vai fazer passarelas na cidade? Vamos procurar trazer uma coisa interessante para a passarela. Então, a gente pensou em uma tela metálica perfurada. Opa, então vamos trazer a gentileza para fora porque acabou que os pilares ficaram dentro da plataforma do BRT. Vamos trazer a gentileza do lado de fora. Vamos botar ele no pórtico da entrada da cidade. Então essa aqui está a rodoviária, aqui está uma das 3 passarelas que tem essa tela, e aí foram feitos vários protótipos, que é o Flávio, meu sócio. A gente começou com um protótipo assim, a placa de 40 centímetros, com 3 linhas de escritos. E depois a gente foi aumentando, aí depois diminuiu a perfuração, aumentou a perfuração, bolou 5 tipos de perfuração, depois viraram só 3, e aí chegou nessa concepção que ela tem uma boa leitura interna, mas a gente botou todo o escrito para ser lido externamente. Mas, de qualquer maneira, ficou numa dimensão que eu estou na rua e consigo ler lá em cima. Essa aqui, ninguém conseguiu ler nada. Então, foi um trabalho também foi complexo, e foi bom que a gente fez primeiro uma, né? Se não desse certo, não precisava copiar as outras. Aí, de novo, antes e depois, aqui durante a obra já está o piso de granito da plataforma do BRT, e aqui uma visita técnica que eu levei à turma, que ajudou no projeto, né, desenvolveu o projeto lá do escritório, parte dela, já com o pilar, então, pintado de preto. A gente tem os dizeres, existe aqui ainda a colocar um guarda-corpo padrão museu, né, aquele, se não chegar perto do quadro, como se fosse uma brincadeira, e uma iluminação também especial para valorizar o painel. E aí a gente tem essas camadas que eu gosto muito de chamar a atenção, que é o pilar em concreto, todo preto, ali o tabuleiro do elevado, em aço corta, em concreto, e a nossa estrutura metálica, então, da cobertura de proteção. Essa voltou, não sei porquê. Outra imagem também da Serra Liquidal, mostrando a passarela, e essa dinâmica, né, da estrutura ficou, do meu ponto de vista, bem interessante. A vista interna. As pessoas às vezes param, né, para botar a mão, para tentar ler, virou uma brincadeira nesse percurso. Tinha acabado de inaugurar, então as lojas não estavam abertas ainda, então, e aqui é a praça de alimentação, vão ter mais mesas e cadeiras, mas o que é bacana é que, assim, quem chega de carro pelo elevado, vê a cidade toda, né? Vê aquilo tudo que eu mostrei, né? Vê as montanhas, vê o mar, vê os prédios, mas quem chega pela Via Brasil no térreo só vê concreto. Então, quem estiver hoje no terminal e quiser ficar na praça de alimentação ou em qualquer outra esquina, consegue, por esses vazados, ver o que não se via quando estava na cidade. Então tem os guindastes, né? Tem as estruturas industriais. Agora, entrando um pouquinho, rapidamente, já está terminando, tem muito açúcar, né? Tem muito mais açúcar. Nas plataformas do BRT. Então aqui uma imagem, programação visual junto, aqui o Cristo, olha lá. Mais acessos. As escadas, a gente usou muito a escada que a gente já tinha usado lá na Supervia, funcionaram bem. A gente trouxe bastante coisa de lá. Aí o acesso do VLT. O VLT é o único que não tem espaço para colocar rampa, por causa das plataformas do VLT. Então a gente usou elevador. Nas outras a gente poderia colocar rampa, colocamos rampa, mas tem a previsão de colocar elevador, se for o caso. Outra visão, então, interna, eu estou já
no nível da plataforma dos VLTs, temos 2 escadas rolantes, 2 escadas estáticas e 2 elevadores, que são 2 plataformas. Aí o VLT já funcionando. E foi interessante antes da inauguração, assim, como é que vai funcionar o BRT, quantos BRTs, de quantas horas, tal, funcionar, não está funcionando lá ainda no Brasil toda, como é que vai ser? E os ônibus? Quais ônibus circulares vão entrar, não vão entrar, vão passar pelo Brasil? E o VLT? Está tudo pronto. É o mais complexo, mas por ser o mais complexo é o mais fácil de resolver também, né? O tempo de percurso, está tudo resolvido. Então o VLT foi o primeiro sistema a ficar prontinho e testado, e depois vieram os outros se conectando. Aí as plataformas de ônibus circulares, também de novo com muito verde, onde pode ter verde, a gente coloca verde. Essa imagem eu gosto muito, porque ali tem a calçada da Via Brasil. Sim, parece que a gente está do lado de fora de um terminal, a gente está do lado de dentro do terminal. Então o terminal ele é bem amigável. Aquela imagem árida que tinha no começo da apresentação, ela praticamente acaba. Hoje você chega ali e você vê um terminal lá dentro. Então essa imagem com bastante verde é aqui já o muro do resto do terreno do gasômetro. E pelo lado da Avenida Rio de Janeiro, né, que é a saída da cidade, a gente tem então essa plataforma, que ela é um pouco mais baixa que o resto do terminal, aonde tem o embarque e desembarque do BRT. Então quem via aquela imagem, hoje vê essa imagem. Olha lá. E a fachada da Via Brasil, também com muito verde, vai crescer, você vê, vai crescer, tenho certeza. Não tem calçada e está aqui a paisagista que fez, para a paisagista também, que é a Franci Soares, por acaso a minha esposa também. Vamos lá. Te amo, amor. Desculpa aí. São 32 anos. 32 anos. Aí, mas ela é competente, tá, gente? Não fez porque ela é minha esposa, não. É professora do fundão, gente. Outro nível. Bom, próxima. Acabando. Mais imagens da fachada, então, da Via Brasil. E aí, o que foi legal também nesse projeto é que ele foi maior do que o terminal, né? A gente conseguiu fazer um projeto de desenho urbano que passou um pouco além do terminal. Então, áreas que estavam degradadas foram restauradas e à espera de novos investimentos na região. Aqui é a ponte que foi restaurada, ligando a rodoviária ao terminal, nova pavimentação, e do lado de lá, né, já em frente à rodoviária, a saída do VLT, a ciclovia, com canteiro separado também, protegendo a ciclovia da via de automóveis. Olha lá. Gosto também de mostrar o antes e depois. Esse pilar aqui é exatamente esse, que é já aquela descida do elevado na Francisco Bicalho, aonde a gente tinha esse cenário, e hoje a gente tem esse cenário aqui. Lá. A Via Brasil, o Rio Joana, né? O Rio Joana é deslocado, é o desvio dele, mas também com muito verde de volta e área de lazer. Aqui os 15 metros de vegetação, né? de calçada. E aí, a programação visual foi feita pelo Baldo Novo, uma empresa de mais de 40 anos aí do Ivan. Ele pegou, se apropriou também, obviamente, do pictograma, do Gentileza. Essa foto foi o Léo que tirou ali, do Cristo dentro do G. Muita sensibilidade do rapaz. Para as instalações foi ser uma pinjaria. Lâmina técnica foi feita pela LD Studio, a parte toda interna, e o prefeito, que chegou lá e falou assim,
eu quero uma luz para cima, assim. Falei, prefeito, já está projetado uma luz para cima. Aí foi contratada a empresa Laroyer, que fez essa imagem aqui noturna, que tem gente que gosta, gente que não gosta, ficou realmente bem forte. Pode ficar mais calma de vez em quando, mas ela, a pedido do prefeito, era uma coisa... posso falar a palavra que o prefeito falou? Eu quero uma coisa bem cafona. O prefeito pediu. Aí fizeram isso. Encerrar. E aí, depois de falar bem do prefeito, que é um fazedor sem dúvida, tem mais coisa? Paisagismo, já falei. E aí, o dia da inauguração. Acabou. Dia da inauguração, tinha lá a turma da Mangueira, uma festa danada, prefeitos, vereadores, senadores, presidente da República, e eu tô aqui. E aqui a turma da Mangueira, que essa é a felicidade da galera de ver um equipamento que vai atender o dia a dia deles, né? Isso muito bom. E esse dia foi o dia que a gente ganhou o prêmio do Instituto dos Arquitetos. Dá o play. Tem som? Não tem som. Então eu vou ficar devendo o som, mas a galera que estava lá do escritório deu um berro assim que foi meio vergonhoso. Mas foi tão vergonhoso que eu estou mostrando aqui que o projeto nasceu premiado, tá? Isso aqui foi em dezembro do ano passado. A gente deu entrada como projeto de arquitetura e depois que foi inaugurado já tinha sido um projeto premiado. Então, todos aí acreditados e é isso. Sobre gentileza é isso. Obrigado, desculpa o tempo. Bom, sensacional a apresentação, o projeto, a requinte do projeto, a proposta arquitetônica, urbanística, paisagística, a integração do projeto no contexto da cidade, na malha urbana existente. Muito legal. E vamos fazer o seguinte, certamente tem questionamentos, perguntas, mas vamos deixar para o final. E a gente passa agora para o querido Zé Cândido, uma honra receber o Zé Cândido aqui no CAL. E então está com a palavra, Zé Cândido. Zé Cândido é uma referência para muitos arquitetos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Por favor, Zé Cândido. Alô. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho uma longa história na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei na Prefeitura durante 40 anos e tenho escritório também há uns 40 anos por aí. Só que eu comecei antes na Prefeitura e continuo trabalhando no escritório. Vamos falar um pouquinho da área de transporte, né? Alô? Alô? Fala um pouquinho sobre a área de transporte, que é uma prática que a gente também tem há 40 anos, né? Eu comecei aprendendo transporte com um cidadão, por acaso, trabalhei com ele durante 4, 5 anos, chamado Jaime Lerner, quando vim para o Rio de Janeiro. Então eu fui para trabalhar na área sul de transporte dele, fui convidado, estava na prefeitura, me requisitaram para trabalhar com ele. E ali nasci então o que a gente hoje chama de BRT, que na realidade não era BRT, era metrô de superfície. Por que chamava metrô de superfície? Que era o metrô. O metrô era um sistema de ônibus com uma bilhetagem externa e você embarca no mesmo nível. Então chamava-se metrô de superfície, que era um sistema de ônibus com operação do metrô. E de lá eu comecei a me apaixonar, não só pelo transporte, como pela toda a urbanização e pelo carinho que a gente tem que ter pela cidade, né? Bom, então a gente pode falar algumas coisas aí. A gente começou a fazer terminais, eu acho desde 82, 83, que a gente faz terminais de trabalho e transporte. Fizemos um terminal do Lerner, terminal de São Cristóvão, quando implantou a primeira linhas norte-sul, que eram as linhas que passavam pelo Rebouças, era 460, que é mais antigo, pode lembrar. O mais novo não nem lembro. 460, 461, 462, 463. Nós implantamos essas linhas todas, que foi um grande... E fizemos junto com o Lerner, naquela época, um sistema, um planejamento de transporte para o ano 2000. Nós estamos em 2024, poucas coisas já aconteceram nesse período, mas o sistema existe, né? Bom, vamos passar aqui, eu não fiz essa apresentação não, eu nem sabia que tinha que fazer uma apresentação, achei que era um bate-papo, mas vamos mostrar aqui alguma coisa. Bom, isso é o sistema do BRT, as estações, né, que a gente teve o prazer de fazer em 2011. A gente pensa que é fácil fazer, não, a maior dificuldade que a gente tem em fazer, a estação era primeiro saber quais ônibus que iam parar nela.
Não, zona 1, 18 metros, 21, 23, sim. Mas qual é o ônibus, qual é o chassi? Não, primeiro eu pensei que qual era a carroceria. Marco Polo, Ciferal, não, isso esquece. Não, isso ele faz o que a gente manda. Então vai ser qual o chassi? Ah, o chassi da Mercedes, motor em pé, o da Volvo é deitado, então a porta não cabe aqui. Então foi um problema seríssimo, como uns 4, 5 meses. Eu tive que chamar todos os donos do chassi de ônibus, da Volvo, da Volkswagen, da Mercedes, da Mannermann, de tudo, da Scania, sentar na mesa e mandar eles assinarem um documento para mim, que ó, meu ônibus está atendendo a todos vocês. Depois vamos pensar na arquitetura, mas eu tinha que ter primeiro a localização das portas, onde poder parar. Aí nós começamos a fazer as estações, tive uma honra de ganhar um prêmio internacional, uma melhor estação que tinha até hoje, padrão ouro, né? Pode passar, eu não sei como é que está isso. Nós conseguimos trabalhar com quem recorda, fizemos um projeto, eu chamei um amigo nosso, que infelizmente não está aqui, chamado que fez a iluminação, o Peter Gasper, ele fez a iluminação para a gente da estação, uma figura fantástica, trabalhamos várias vezes com ele. Então tinha os primeiros conceitos que a gente tinha que ter a estação. Só lembrando um pouquinho, na época, só para lembrar, consertando aquilo que o nosso presidente falou, o BRT nasceu no Rio de Janeiro, na época do Lerner. A gente começou a fazer estação tubo. Não era um projeto meu, era do Abraão, que estava fazendo, fez a estação tubo para implantar aqui no Rio de Janeiro o metrô de superfície. Aí, como todo mundo sabe, a política saiu, entra outro, saiu, entra outro, tudo que jogou fora, ele saiu, o Lerner foi ser prefeito de Curitiba, pegou tudo que já tinha aqui, botou lá e criou o Ligeirinho, que foi o primeiro BRT que apareceu no mundo. Então mas na realidade foi pensado para cá, o primeiro. Bom, a gente tinha naquela época, tinha a estação, Curitiba era muito frio, então botou tudo de vidro, foi a preocupação, não tem condição de botar ar-condicionado em todas as estações, a pessoa tem 200 estações com ar-condicionado e a manutenção disso. A gente vê os problemas que teve de manutenção até agora. Aí começamos a ter algumas coisas que tinham que ser fundamentais. Criamos aquele negócio que a gente chama de captador eólico, que era para a gente apontar para onde o vento era predominante, para você pegar o vento, entrar dentro da estação e sair pelos mezaninos, pela essa vedação de tela perfurada que a gente fazia. Que a gente fez em alguns lugares e tinha os vidros, que agora eles arrancaram os vidros. Eu não gosto de ter arrancado os vidros, não porque modificaram o projeto. Porque nego dizia que o vidro quebrava muito, não é verdade. Esse vidro era laminado, a gente especificou laminado. O que acontecia é que roubavam os vidros. Aí é impossível roubar o vidro. Só que na época roubava o vidro e uma semana ou 15 dias depois, aquele mesmo vidro era vendido para o cara da estação. Que o cara botava o mesmo vidro e disse, é mais barato comprar ele, só está prontinho, é só colocar. Aí passava mais um mês e roubava de novo o mesmo vidro. Então não tinha fim. Então é isso aí. Tinha que ter no mínimo uma segurança mínima. Me questionaram muito por que não tinha que ter banheiro na estação. A estação, eu falei, a estação é um ponto de ônibus. Você não pode botar um banheiro, já pensou? Tinha um banheiro para o pessoal da bilheteria, que tivesse na bilheteria. Mas não posso ter banheiro público numa estação, é a mesma coisa que criar pontos de ônibus com uma série de banheiros. Isso não existe. Terminal sim, mas não um ponto de ônibus. Queríamos também, fizemos uma estrutura toda de aço, racionalizada, para ser montada fácil. Uma iluminação, criamos umas placas de iluminação zenital para ficar sempre clara dentro, não tem problema nenhum. Criamos também um colchão de ar, exatamente para criar esse colchão de ar, para você ter uma ventilação grande. E o porquê disso aqui também, ó, não criou assim, é para cobrir a passagem da pessoa do ônibus, não. Era exatamente para evitar que o sol batesse nos vidros. Então você tinha uma maneira de você bater, apesar que o vidro já era aquele vidro antirrefletivo que o sol batia, mas para diminuir. E realmente, até hoje, se você entrar numa estação, ela é mais fria que do lado de fora. A intenção era essa, exatamente. Além disso, ainda tinha um forno, termoisolante, e assim foi feita as portas automáticas, né? Nós optamos por ser uma porta única, em vez de duas, na época, porque nós tínhamos visitado, vendo ali em Bogotá, as de duas havia muita força de barra, abria, então quebrava muito mais fácil. E a outra coisa, a gente como arquiteto urbanista, até o Aníbal estava falando, você não pode nunca fazer um lugar sem tratar o entorno, né? Então tem que tratar o entorno. Então nós tratamos o entorno, pena que foi tudo descaracterizado. Nós estamos falando de coisa de 15 anos atrás, 2011, 13 anos atrás. Mas foi entregue direito. Vamos falar da Transbrasil um pouquinho, né? Que teve essa polêmica toda. A Transbrasil, eles queriam, até estava comentando, a ideia é que quando a gente criou aquela estação,
era para a gente fazer uma única estação para ser característica do Rio de Janeiro. Mas mudou o governo, aí disseram que a estação não podia ter aquela cobertura, porque ia passar ônibus interestadual com 4,5 metros, ia arrancar a cobertura. Falei, bom, então vai passar, então acabou o sistema de transporte. Se você tem um sistema de transporte, passar um ônibus, aí eles resolveram botar mais uma pista. Mas aí pediu para trocar, aí teve um problema lá, mudou o governo, não sei o quê. A gente tem uma especialidade também de fazer passarela, a gente já faz isso há muito tempo. Fizemos essa passarela, todo mundo gostou muito. Aí disseram, não, então vamos botar uma outra estação, vou chamar outro cara. Então pode chamar, só tira minha passarela junto. Eu não vou vender o meu corpo sem meus braços. Aí resolveram, não, então faz você a passarela. Aí a gente fez a passarela. Por acaso, eu passando pela Avenida Brasil, antes de ter a estação, eles botaram uma passarela em cima da parte concreta que já estava pronta. Eu passei de carro e falei, por que a minha estação não pode ser igual a passarela? E assim foi feito. Acabamos repetindo, claro, proporções diferentes, a estação da passarela. Bom, isso aqui é só para também fazer uma história. Nós fomos a terceira cidade, participamos do projeto Terceira Cidade. Tem o sistema tronco alimentador. Isso em 90, tinha um prefeito de Petrópolis, que era arquiteto, Paulo Gratacós, e nos contratou para fazer. Nós temos o terminal de Itaipava e Correia, estão lá até hoje, funcionando muito bem. Mas foi a terceira cidade a ter o sistema tronco alimentador. A primeira foi Curitiba, a segunda foi Campinas, a terceira foi Petrópolis, antes de Rio de Janeiro. Então você tinha um sistema tronco alimentador. E a gente foi convidado, ainda fizemos no terminal a rodoviária do Bing depois, e o terminal no centro. Só que aí não fizeram do Bing, chamaram outro, também fizeram, ficou uma porcaria, mas fomos adiante. Eu tenho que dizer o que eu acho. Tenho certeza. Bom, aí viemos para o Alvorada. O Alvorada foi um processo extremamente difícil. Primeiro que você tinha um Detran todo ali, e não podia tirar, era o governo do Estado da leitura. Então eu tinha que fazer o Alvorada. Eu fui na Secretaria de Transporte, quantas linhas tem que ter, quantas rapazes vão ter que ter, eles me deram tudo dinheiro. Tem que ter tantas de alimentadores, tantas de BRT, tanto de estacionamento, e nós começamos a fazer. Isso aqui tudo era o Detran. Isso aqui hoje virou um grande pátio de estacionamento de ônibus. Eu sou contra, estacionamento de ônibus para mim é na garagem do ônibus, vem aqui. Mas tudo bem, ficou aqui. Aí nós fizemos um terminal, fizemos 2 subsolos, que eu percebi, visitando alguns terminais, a pior coisa no terminal é você atravessar de uma plataforma para outra, em nível. Isso eu vi quase uma senhora sendo atropelada em São Paulo. Ela estava junto ao ônibus, lá em cima, não veio ela atravessando, acelerou e quase mata a pessoa. Então a minha preocupação maior aí, eu tinha 3 plataformas, eu falei, vamos fazer um subterrâneo, não tem como, é mais caro, mas tem que ser feito. Aí fizemos 2 subterrâneos, porque você vê que isso aqui tem 330 metros. Então tinha que ter um subterrâneo aqui e um aqui, né? Então, ok, vamos ter um aqui, porque pelo menos se eu estou aqui e quero pegar o ônibus aqui, eu vou ter que, pelo menos vou até, se eu estou aqui, eu venho até aqui, venho aqui, vou para lá, pego aqui, eu ando muito menos. Mas fizemos tudo isso, mas infelizmente a prefeitura cortou o subterrâneo, o prefeito já tinha aprovado tudo, com escada ônibus, tudo, mas cortaram, na obra, sei lá, cortaram o subterrâneo. Cortaram o subterrâneo, aí ficou capenga o negócio, ficou o subterrâneo aqui, se eu estou aqui e quero vir para cá, eu vou ter que vir até aqui, atravessar o subterrâneo para ir para lá. Então ficou um absurdo. Hoje o que acontece? As pessoas atravessam em nível. Tudo que eu queria evitar, não foi se evitar. Vamos adiante, vamos falar mais mal. Temos o terminal do Fundão. Esse foi um desafio tremendo. Esse terminal foi feito entre projeto e obra em 3 meses. Projeto e obra, entregou em 3 meses pronto. Então eu não tinha como inventar muita coisa. Falei, bom, o seu estrutura tem que ser simples, uma lona tensionada, tal. E conseguimos fazer, fizemos a primeira fase, essa segunda fase, depois fizemos com a lona invertida. E está funcionando bacaninha, está lá até hoje funcionando bem. Bom, aí veio uma sucessão de terminal do Recreio, que está lá, que funciona, está tudo bem, tudo tranquilo. Também sempre com a preocupação de não ter travessia. Fizemos um subterrâneo também aí, ó, porque o terminal da estação para cá, ele veio pelo subterrâneo. Aí, por aí ele vem. A minha preocupação sempre é dar acessibilidade, sem nenhuma preocupação das pessoas poderem se arriscar. Vamos mais. Terminal Olímpico. Foi um desafio grande, porque só tinha um espaço, que era longe do lugar das Olimpíadas, e eu tinha que ter um acesso lá, então tivemos que criar uma passarela monstruosa para chegar lá. Tivemos que elevar a cobertura do terminal para poder o cara chegar na passarela e sair, mas no fim ficou plasticamente ficou bonito, ganhamos um prêmio até nas Beias.
A velha deu um prêmio pra gente. Então aqui a passarela tinha 2 ramos das 2 plataformas. Aí ganhamos outro prêmio também no prêmio estrutural. Volta, você consegue voltar? Não lembro. Eu me esqueço. Tá aqui. Vencedor do prêmio Talento de Engenharia Estrutural. Temos aí, fizemos o terminal Sulacap. Esse foi um terminal também, veio parte de uma passarela para você chegar exatamente nas plataformas. Por dentro também tinha uma área de lojas, eu não sei como é que está isso hoje. Você tem uma área boa, tem uma grande área aqui de você acessar. Alô. Som. Acabou a pilha. Troca aí. Deve ser pilha, né? Isso aí tá funcionando. Bom, não posso falar sem microfone. Alô? Obrigado. Bom, então esse terminal ficou assim, vocês têm do lado o BRT, do outro lado os alimentadores. Sempre na função troncal e alimentador, que é o que funciona hoje em dia tudo. Terminal Deodoro. Nós fizemos, em 2015, uma concepção. Aí em 2018, o Crivella mandou fazer o projeto básico. E em 2019 fizeram outro projeto. Quer dizer, pegaram o nosso conceito todo, né? Isso é normal. Pega o nosso conceito inteiro. Bota mais uma. Mais umzinho. Aqui era bacana, isso aqui era uma inspiração também de lona que a gente aprendeu. E ficou com um terminal exatamente em 3 níveis, em cima o BRT, embaixo exatamente, aí em cima o BRT, aqui os ônibus comuns e aqui uma plataforma de lojas de comércio. Porque eu até discuto muito, terminal urbano, na minha cabeça, a vida inteira, eu aprendi isso. Quanto menos tempo você demorar no terminal, é que ele está funcionando. Se você demora meia hora para pegar o ônibus, não, você tem que chegar, parou. O brasileiro custou muito a ter esse negócio de fazer terminal, de fazer baldeação. Antigamente a gente tinha o catagé, que ia catando todo mundo e largava você. Então, com um sistema de tronco alimentador, os alimentados jogavam na troncal, a troncal andava. Então você começou a funcionar, mas o tempo tinha que ser o mínimo possível. Você chega no alimentador, você tem que pegar o troncal logo. Não, chega, eu vou comprar revistinha, vou tomar. É completamente rodoviária. Rodoviária o cara vai com a mala, espera. Os terminal, tronco alimentador, quanto menos o cara fica lá, porque o terminal está funcionando. Vamos lá. Aí tivemos o prazer de fazer o CCO, que está lá na Barra, que é o Centro de Controle de Operacional, né, de todo o BRT. Criamos uma parede verde, ficou muito bom. Isso foi em 2014. E agora, eu acho que a gente tem que dar um passo à frente. Né? Chega de terminal, chega de gentileza. Vamos falar um pouquinho da gentileza só para esclarecer. Nós fizemos um projeto de gentileza, sim, fomos contratados pela Concer. Eu não sei se nós ganhamos a estação. Mas realmente eu já sou teimoso e com a idade você vai ficando mais teimoso ainda. Né? Então começaram a ter uma imposição. Veio de uma pessoa que não tem nada de terminal, da prefeitura, falar: não, tem que fazer assim, fazer assim, fazer assim. Eu não vou fazer. Não concordo com isso, não vou fazer. Então não serve, tudo bom, então não serve. Não tem nada, a Conselho pagou tudo integralmente e o Aníbal muito simpático, muito ético, foi: Zé Cândido, você tem algum problema eu fazer aquilo? Nenhum, pode fazer, eu já recebi, faz se você quiser. Ainda passei as plantas para ele e tal. A concepção de baixo nós fizemos todo, a do térreo, recebemos do transporte errado, refizemos todinho. E tinha essa obrigação, eu tenho que usar, não sei o que, da onde, tem que fazer, a gente ia fazer tudo. Agora tinha algumas, que não é o caso citar, que eram me botar, eu digo, eu não vou, já passei da cidade, tem que me impor o meu projeto. Como ele mesmo disse, tem que botar uma coisa cafona. Eu falei, não vou botar. Não. Eu já sou mais piedoso. Mas vamos voltar ao que importa, que eu acho que a gente tem que lutar por isso. O transporte. Eu tenho uma palestra de mobilidade que é muito interessante.